Quando a gente diz que tudo muda no Big Brother a cada 30 minutos, por isso que as nossas opiniões têm prazo de validade de 30 minutos, Curto, não é mentira. 7 tretas num período aí de 2 horas. E eu ontem no vídeo que a gente gravou depois do Sincerão, tava assim, não vai acontecer treta nenhuma, não vai acontecer nada, meus dentes caíram tudo no chão. Tudo no chão, né, O meu Lulu amor? Santos fala, tudo muda o tempo todo no mundo, e aí no BBB então nem se fala. Pois é. Se você não sabe, a gente fez um vídeo contando sobre o Sincerão de ontem, que foi uma dinâmica muito diferente do que estava acontecendo habitualmente. Eu, por exemplo, achei que pensando no jogo, não levando a dinâmica pra outros lugares, mas pensando no jogo, achei que a dinâmica poderia ter sido feita em outro dia, pro Sincerão render, achando que não ia ter treta, não ia ter embate. Mas eu acho que se o Sincerão fosse daquela forma tradicional como tava sendo, do pessoal poder falar mais, talvez as tretas que desencadearam ontem fossem ser mais intensas ainda, sabe? Mas o lance de ontem no Sincerão, a produção ter mexido muito com os sentimentos dos participantes, acho que fez com que as tretas fossem mais acaloradas. Sim. Porque tava todo mundo ali muito imbuído de emoção, né? O chororô não demorou muito, né? Porque a impressão que a gente tinha era que as pessoas iam entrar na maré do choro e iam ficar ali a noite toda. Mas não. Deram a volta por cima, a gente saiu daqui da gravação ontem. Já tava tendo treta. Caraca, eu falei, Felipe, eu não tô entendendo nada, Exatamente. Que é isso? Então se você gosta de BBB 24, gosta de reality, gosta de react, fofoquinha, meu nome é Filipinho. E eu sou o Voz do Além. Se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário. A gente tá rumo ao 100k, né, Voz do Além? Sim, a gente quer muito que você seja bem-vindo, bem-vinda aqui na Família Vale a Pena. Muito. E também compartilha no WhatsApp. Por favor, pros ajuda amigos, muita gente. Pras famílias aí que gostam de BBB. Acompanha esses meninos aqui porque eles fazem um resumo, eles dão a opinião deles, trazem coisas que a edição não mostra. Sempre. Já vamos antecipar o que a edição ainda vai mostrar só à noite. Sim. Que é tudo que aconteceu nessa madrugada. Logo depois do Sincerão, a gente viu aí o Rodriguinho, aliás, no próprio intervalo do programa, já muito mexido com a Raquel, que foi a pessoa que triturou a carta dele. Sim. Quando ela tritura a carta do Rodriguinho, o Rodriguinho fica muito pé da vida por alguns motivos. Um deles é pela Raquel ser do grupo dele, puxadinho, gnomo. Ele fala que não quer conversar com ela mais. E ele também fala que ele não foi pro programa pra fazer ninguém chorar, nem pra chorar, que ele vai apertar o botão e não sei o quê. Sendo que ele não tava participando de nada, né? Ele só tava lá assistindo. A carta dele foi negociada, eu não entendi né? essa falar, eu não vim aqui pra fazer ninguém chorar. Nem pra chorar. É. Aí o que acontece é que depois ele se acalma um pouco, fala que ia pensar em relação a hoje se vai apertar o botão não. Sim. Botão que a gente sabe que ele fica fechado. O botão ele só fica verde, só fica disponível pra apertar nos momentos que a produção deixa. Geralmente é depois do raio-x ou em algum momento à tarde, longe de momentos que possam talvez pensar numa impulsividade ou numa emoção. Depois do ao vivo, né? Quando a pessoa tá mais calma e provavelmente ela tá mais certa de que ela quer sair. Exatamente. Sabe? Então eles não deixam assim depois de festa, eles não deixam depois de alguma discussão, né? Então eles têm os momentos mais certos pro botão ficar verde. Sim, pensando um pouquinho distante assim da situação, eu acho que o Rodriguinho ele tava cavando um negócio aí, porque eu acho que, sinceramente, eu acho que a Raquel não falou nada demais. Ele levou um negócio pra um outro lugar, sabe? Você acha que talvez seja uma oportunidade que ele viu de se afastar do grupo? Não, e tem uma coisa que todo mundo gosta de participante de Big Brother gosta, só que Rodriguinho gosta ainda mais, que é quando tem uma treta e ele é a vítima, na posição de Rodriguinho, eu diria o coitado, sabe? Ele adora muito isso. Mas ele chorou bastante, né? Parece que ele ficou bem mexido. Chorou. Eu acho que ele ficou mexido pelo lance da carta, só que eu acho que daqui a pouco ele vai levando as coisas pra um outro lugar. Porque, por exemplo, quando a gente vai ver o Bin chamando ele pra uma discussão, e ele vai falar assim, não vou não. Ele aproveita disso pra fugir de outros conflitos que envolvem o nome dele. Entendi. Entendeu? Mas isso a gente também pode considerar que todo mundo da casa faz de alguma forma. Sim. Formas mais implícitas ou formas mais explícitas, né? Ontem, por exemplo, a gente viu a Alane chorando, provavelmente ela ficou muito mexida com a carta, só que ao mesmo tempo ela vai lá e ajoelha perto do papel picado, que a gente sabe que ali ia virar um VT. Sim, então tem esse lance, vivo, que é assim, a pessoa tá mexida realmente, mas ela também sabe que ela tá dentro de um jogo. Ela tem que saber usar aquilo ali, né? Todo mundo que tá ali ganhou a mesma munição, vamos colocar assim, todo mundo utiliza da forma que quer. Alguns ficam mais na deles, outros aproveitam pra fazer render.
responder. Sim. Inclusive, quando acaba o programa, a Raquel vai atrás do Rodriguinho perguntar se ele quer conversar. O Rodriguinho tá ali no quarto, tá com o Lucas e a Pitel. Eles estão consolando o Rodriguinho. Ele fala que não quer conversar com ela, não quer conversar nesse momento. O Lucas ainda fica ali, ele consola bastante ele, eles dão um abraço no final. E a Raquel, posteriormente, mais na madrugada, vai falar com o Michel isso. Ela fala que ela fala assim, ó, não quis conversar comigo hoje. Amanhã eu vou perguntar se quer conversar, explicar como eu pensei. Se ele não quiser conversar amanhã, eu não vou ficar fazendo questão. Ela não vai ficar puxando o saco, ela diz. E ela fala que ela vai pedir desculpas no raio-x à mãe da Alane, que a maneira que ela cortou a carta da Alane pode ter parecido que ela quis dizer que a Alane era fraca, mas não era isso que ela quis dizer. Foi. E aí o que acontece sobre esse lance que a gente tá falando de aproveitar o esquema, né? Aproveitar o que acontece. Antes, o programa acaba de acabar e já tem gente que já vai ali, porque todo mundo sabe. Lembra que a Lady comentou uma vez, né? Todo mundo sabe que depois que acaba o programa, fica uns 5 minutos ao vivo. Então você vê que tem algumas pessoas que já logo puxam a conversa pra poder, então, engatar aí o papo e poder saber que o público tá assistindo aquilo. É o caso da Giovana. A Denisiane, quando pega a carta da família da Giovana pra triturar, dá como aí justificativa o fato dela e da Giovana não serem tão próximas. Inclusive, depois, uma hora mais tarde, a própria Denisiane comenta com o Davi no Quarto Fadas, que elas já trabalharam juntas do lado uma da outra. Parece que elas trabalhavam numa agência, elas eram modelo, alguma coisa assim, né? E que elas nunca tiveram abertura. A câmera até corta nesse momento. E aí a Giovana vai atrás da Denisiane pra poder falar isso. A Denisiane diz pra ela, porque a gente tá mais afastada e eu não conheço de fato a sua vida. Aí a Giovana diz, a gente dorme no mesmo quarto, eu converso com você sim. Aí a Denisiane, a gente não fala da vida. E a Giovana, porque vocês nunca deram espaço. Aí a Denisiane vai e pontua. Você é uma pessoa fechada. Às vezes você precisa olhar pra si porque não tá enxergando. E assim, a Giovana vai ali puxar um... Gente, elas não são próximas. Né? Vamos falar. Não são próximas. Gente, você vê quando um negócio... Por exemplo, ontem foi uma noite maravilhosa pra você avaliar isso. Os conflitos que são de verdade, os conflitos que são forçados. Aí foi um exemplar. Porque, tipo, a Giovana, ela não tinha argumento. Não tinha. Ela não tinha... Ah, mas a gente conversa. Gente, desculpa, vocês estão na mesma casa, todo mundo uma hora vai se conversar. A gente dorme no mesmo quarto. Todo mundo uma hora vai se conversar. Não é? Intimidade é outra coisa. É outra coisa. Que conversa, minha... Não, tudo bem. E fora que era uma dinâmica que as pessoas eram obrigadas a fazer. Então, assim, tinham que escolher alguém. Tu via que ela ficava assim, não, então tá. Tipo assim, não tinha mais como render o negócio, exatamente. sabe? Só que isso mexe de alguma forma com a Denisiane. Sim. E a Denisiane chora ali com as meninas falando que eu queria que ela visse, mas das minhas prioridades ela era a última. Foi só isso. Como eu não sabia da história dela. Que também é uma coisa assim, Denisiane tava muito ponderada ali com a Giovana. E ela senta ali com as meninas e meio que chora. É isso, gente, ó. Vai ficar na minha cabeça. Eu fico sempre pensando nesse mix de tipo assim... É VT ou a pessoa tá querendo, realmente ela ficou emocionada? Porque a Denisiane usa argumentos tão bons com a Giovana aqui, que aí você pensa assim, será que mesmo depois disso ela... Sabe, eu fico pensando na dúvida, eu fico sempre na dúvida. Eu sempre fico na dúvida. Porque é um programa de televisão que tá aí na 24ª edição, com os participantes já sabendo como funciona, né? Então assim, eu fico nessa dúvida. Eu acho que eu não fico nem na dúvida, eu fico na certeza mesmo de que tem um fator aí que é muito orgânico e tem outro fator que é maior ainda, que é VT. Isso eu acho que não tira a possibilidade das pessoas terem se emocionado e ficarem sentidas pelas cartas trituradas. Não é essa a questão que eu tô falando. Eu tô falando, é justamente isso que a gente tá conversando. O que elas fazem com isso? Qual é a maneira? Claro que também, organicamente, algumas pessoas gritam, outras vão ficar mais retraídas. Mas a gente lembrando que todo momento elas sabem que elas estão num jogo, a gente também sabe que é nesse momento que você aproveita o trem passando pra pular no trem e ir criar a sua história. Então, assim, existe toda essa questão. Michel também teve aí, foi interrogado aí pela Beatriz assim que acaba o programa também. O Michel que falou que das opções que sobraram lá, das pessoas que votaram nele, ele ia triturar a carta da Beatriz. E aí a Beatriz fala pra ele, eu creio que eu sou idiota, porque eu fiquei na academia ali falando que você tem um coração, que eu não votava em você. Aí o Michel diz, então eu fui idiota também de não esperar você votar em mim, porque a Beatriz votou nele. Aí a Beatriz fala, não, mas eu te falei, eu expliquei o voto. Quando você me perguntou, eu esclareci, falei na frente da Raquel, me doeu votar em você. Aí o Michel fala, você acha que isso aqui não me doeu? Aí ela vai e fala... Outra coisa. Sabe, é um negócio assim...
Aí ela vira e fala, foi a expectativa que eu criei, e pega e sai. Tipo, ela vai tentar tirar satisfação com ele de uma coisa que também não é consistente, sabe? É tipo uma ele justifica que ele vai triturar das pessoas que estavam ali, que votaram nele, ele escolhe a Beatriz. Aí a Beatriz vai falar pra ele que ela achou que ela tinha um bom coração, que nem ia votar nele. Aí ele fala, mas você já votou em mim. Ela, mas eu te expliquei, me doeu. Ele também me doeu triturar a carta. Gente, é só entender que, mais uma vez, é um jogo. Eu acho que as pessoas às vezes não sabem a própria dinâmica do jogo, né? Eu não sei se as que pessoas não sabem. Eu não sei se as pessoas não sabem. Não, porque nesse momento foi diferente a Beatriz, nesse momento, é diferente da briga que ela vai ter daqui a pouco com a Fernanda. Com a Fernanda. Aí, ela vai num negócio que, tipo... É como se ela estivesse julgando ele por ele ter jogado o jogo. Sabe? Não tem nada. E uma pessoa que ela já votou, que mesmo que eles conversem, eles não são do mesmo time, então... Não faz sentido. Aí tem Pitel que falou aí muito sobre a questão, sobre o posicionamento. Ela fala o seguinte, é um jogo de posicionamento, como se posiciona contra o seu próprio grupo. Todo mundo fala do Davi e na hora de se posicionar contra o Davi, ninguém se posiciona. Ela até fala isso pra Fernanda, que a Fernanda até concorda com ela. Sim. Porque o Davi não teve a carta triturada. E a gente sabe que aqui fora, todo mundo lá dentro acha que o Davi é muito forte. Sim. Então, existe essa questão. Por que não trituraram a carta do Davi? Né? Será que as pessoas ficaram com medo de alguma forma a equipe, o pessoal que gosta dele, os fãs, ficarem contra essa pessoa que triturou? Sim. Porque se você parar pra pensar, o Davi tinha ali, as pessoas tinham argumentos pra triturar a carta do Davi. Porque Total. Michel já votou no Davi, Sim. Fernanda também já votou no Davi. Sim, pela própria dinâmica da casa, tá todo mundo reclamando sempre Exatamente. de Davi. E aí a Lady também fala isso ali com o grupo Fada em algum momento. Ela fala que ficou indignada, pois segundo ela, todo mundo fala mal do Davi nos quartos, mas não teve coragem de triturar a carta dele. E não para por aí não, né? Porque tem um momento que eu acho que é nessa hora aí mesmo, a Beatriz também reforça isso. Ela fala, inclusive, o Davi tá do lado dela, aí a Beatriz fala, o Davi é sempre alvo de comentário aqui na casa e a carta dele ficou intacta. Aí o Davi ainda olha pra ela e fica meio chateado e fala assim, pô, você queria que a minha carta fosse triturada? Aí ela explica, não é isso não. Mas você vê aqui, ali que durante os momentos da noite, o Davi fica chateado com esse tipo de comentário. Sim. Como se as pessoas estivessem torcendo pra ele ter perdido a carta, sabe? Daqui a pouco ele vai até comentar com a Lady, a gente chega até Sim. lá. Lady, inclusive, que foi até o quarto gnomo pra poder falar com a Fernanda. Fernanda que triturou a carta da Lady, e quando ela tritura a carta, ela fala sobre um movimento que a Lady fez na casa pra poder o pessoal votar nela. Sim. E a Lady vai tirar essa satisfação. A Lady chega lá e fala o seguinte pra ela. Comenta que não fez nenhum movimento pra colocar ela no paredão. E aí ela pergunta quem é que falou essa fofoca. E a Fernanda diz, o Bin. Aí a Lady fala, porque aqui você sabe, é um quarto contra o outro. Aí a Fernanda, não, são 2 quartos contra 1. E aí a Lady lembra ela que não, existe o puxadinho e o gnomo. Sim, porque a Fernanda vem meio num lugar assim que tá todo mundo contra eles. E não, a gente sabe que nesses últimos paredões foi o pessoal do Alphaville ali, quadradinho de 4, junto com o Fadas. E o pessoal do gnomo junto com o puxadinho, Sim, né? foi. E aí a Lady fala que ela é hipócrita, aí a Fernanda fala que é um jogo e a Lady fala, então é um jogo hipócrita. O que acontece é que a Lady sai dali e vai pra academia, onde tá o Lucas, o Rodriguinho, tá também o MC Bin ali na academia, e ela conta sobre o que aconteceu nessa conversa com a Fernanda. Sim. E aí ela fala toda a treta do que aconteceu e tudo mais, e o Bin vai e comenta que ele não fez isso, e que principalmente a Fernanda é uma pessoa que faz movimento para as pessoas votarem em outras pessoas. Sim. Ele cita o caso da Alane, cita o caso do Marcos, e fala, ela é malandra, mentirosa e falsa. E aí, o Rodriguinho, tem algum momento que a própria Lady fala assim, a Fernanda quis dizer que não tinham 2 grupos contra 2, mas é puxadinho e gnomo, não sei o que, não sei o que. O Rodriguinho fala, tem 2 grupos? Pois é, você viu o que o meu grupo fez comigo? Eles são 3, nós somos 3. Então tá praticamente decretado o fim do gnomo puxadinho. Praticamente. Isso pelo posicionamento da Raquel ter aí cortado a carta de Rodriguinho. Quero ver. Mas é aquela questão, né? Saudade do que a gente não viveu. Porque ao mesmo tempo não durou muito, não teve muito efeito essa dobradinha. Não, efeito teve. Teve um efeito momentâneo. De 2 semanas.
De duas, não? É, De uma não foi, tentativa. Não, eles podem não ter conseguido, mas eles tentaram colocar o Marcos. Quer dizer, não tentaram, né? Eles colocaram o Marcos. Ah, E sim. eles também, agora na liderança, se organizaram pra colocar o Lucas. Conseguiram e o Lucas volta do bate-volta. É, mas como sempre, o Gnomo nunca conseguiu manter uma Não. coisa a longo prazo, Exatamente. né? É a crítica que a Fernanda e a Pitel principalmente sempre faziam, né? Aham, é verdade. E aí a Lady, então, vai comentar com as meninas do Fada ali, com o Lucas, sobre a treta que teve com a Fernanda. E ela aproveita e também fala sobre coisas que o Lucas e ela ouviram quando o Lucas era líder. Lá na central do líder na semana passada. Lady fazendo a procissão da fofoca. É, né? Vocês viram exatamente. ela saiu lá do quarto, já foi na academia, agora já tá aí, meu amor. É. A Lady, ela fala que a Fernanda comentou sobre não comer a comida dos outros. E ela também comentou sobre não saber como a Beatriz não foi comemorar no papel picado dela. Lembra que na semana passada, quando a Fernanda volta do bate-volta, tem vários papéis picados? A chuva, Teve né? alguma conversa que ela fez com o próprio grupo dela, que foi ouvida pela central do líder. E ela fala, eu não sei como que a Beatriz não veio comemorar no meu papel picado. Meio falando que a Beatriz é espalhafatosa. Gosta de aparecer, É. né? Aí o Lucas também confirma isso. A Alane fica chocada com a questão da comida, dela falar que não ia comer a comida dos outros. E o que acontece é que a Beatriz então vai tirar satisfação com a Fernanda. Sim, vale pontuar, gente, que algumas dessas tretas estavam acontecendo ao mesmo tempo, tá? Talvez uma puxava a outra, mas tinha outras que aconteciam ao mesmo tempo, sabe? Foi um caos mesmo assim na noite. Exatamente. A Beatriz chega ali e começa a falar com a Fernanda. Só que é o seguinte, a Beatriz tá na cabeça dela sobre a Fernanda ter falado do jeito dela de ser e a questão do papel picado. Quando ela chega pra conversar com a Fernanda, acontece que a Fernanda não sabe o que ela tá falando, o porquê do começo da discussão. A Fernanda custa entender o porquê dessa discussão. E eu ela... posso falar que eu também custei a entender, Eu tá? também. Eu também custei a entender. Porque a Beatriz já chega como se ela já chegasse no meio da discussão pra frente, entende? Ela tá ali falando com a Fernanda e a Fernanda, eu não tô entendendo o que você tá falando. E aí fica essa discussão meio assim, até que a Beatriz começa a discutir e fala, a Fernanda começa a falar, aí, assim, elas têm até frases que elas sempre usam, né? Sim. A Fernanda fica, que papo de maluco, e a Beatriz fica, Brasil! Então as duas ficam ali numa discussão até elas conseguirem entender que tá falando do papel picado. Sim, e eu vi ali nascer um meme, tá? Você segura que isso daí vai ser meme. Qual? A Fernanda falando isso, papo de maluco, e a Beatriz falando, Brasil! É, pode ser que vai sim. virar meme. E aí o que acontece é que no final a Beatriz fala que ela é insuportável, que a Fernanda é insuportável, que ela não vai mudar o jeito dela de ser. Aí a Fernanda fala, você não tá feliz com o seu jeito, porque senão você não se importava comigo. Aí a Beatriz fala, mas você fala que eu sou invisível pra você, se eu fosse você não falava sobre mim. Aí a Fernanda fala, eu falo sobre você com quem eu quiser. Fica essa discussão toda, até que a Beatriz pega e sai vai em direção à sala e ela fala assim, você é insuportável, Fernanda. E quando você vai falar no Sincerão, você ainda usa argumento, você fala esse argumento porque o seu amigo te aconselhou. Lembra que há um tempo atrás, quando a Fernanda tava aí no Sincerão, que ela fala sobre a Alane e a Beatriz, o Rodriguinho e a Pitel ficam um pouco assim, porque eles tinham combinado, o Rodriguinho tinha orientado como a Fernanda tinha que falar, e a Fernanda fala para além sobre coisas que ela queria. Sim. O Rodriguinho sai do Sincerão e vai conversar com o Grupo Fada. E ele fala isso, eu aconselhei ela a falar tal coisa e ela passou do que eu tinha falado. Então a Beatriz joga isso pra Fernanda sem dizer que é o Rodriguinho. Aí a Fernanda fala assim, quem é que te falou isso? Aí ela fala, descobre. E ela pega e sai andando. Pra você ver aí que também tem um ponto, né? Rodriguinho tava chateado lá com a Raquel porque ele disse que a Raquel era do grupo dele, que a Raquel não podia ter rasgado uma carta de uma pessoa do grupo, mas ao mesmo tempo, quantas vezes Rodriguinho não jogou direta e indiretamente contra o próprio grupo? Sim, outro dia ele tava na academia falando que tinha que testar a Fernanda, falando. Então, assim, a gente sabe que é uma questão que ele sentiu, mas a gente também entende muito, não de compreender, mas entende de perceber que o Rodriguinho é tudo em torno dele, Sim, né? meu amor. Inclusive, quando ele diz que meio assim, eles são três, nós somos três, no
sentido de que rachou o grupo Gnome e Puxadinho, ele nem sentou com a Fernanda e com a Pitel pra falar assim, vocês acham que a gente deve separar? Não. Pra instaurar a decisão, né? Se atingiu ele já coloca o negócio. Aí vem querer dizer que não é uma hora dessa. Exatamente. E aí, gente, a própria Denisiane e a Alane orientam depois a Beatriz. Elas falam assim, Beatriz, quando você for conversar com alguém, discutir, você tem que ir com os argumentos mais claros, pensar um pouco antes, porque ficou confuso o negócio do papel picado. Aí a Alane fala, a Fernanda demorou pra entender o que você tava falando. Elas meio que... o próprio Grupo Fada admite que, de alguma forma, faltou ali um entendimento sobre a discussão que estavam tendo. E não só isso, né, amor? Mas falta argumento, vamos combinar? Que os argumentos são muito fracos. Principalmente se você pegar a noite inteira, tudo que aconteceu, essa foi a briga mais, tipo, sem sentido. Mesmo que... Porque a Fernanda falar da Beatriz, ela já fala mal. Sim. Né? Tipo assim, não tem nenhuma novidade nesse sentido. Só que a certeza do argumento, ela é fundamental numa discussão. Porque nessa, por exemplo... A calma e a certeza da Fernanda engole a Beatriz, entendeu? Sim. Mesmo se a Beatriz estivesse certa nos pontos, a Fernanda ainda engole ela dentro da situação, sabe? Porque é isso, né, gente? É uma linha muito tênue. Quando a gente fala assim... O trem tá passando, o trem com a sua história no BBB. Você tem que pular no trem pra você pegar e não deixar a história passar. Mas se você pula no trem, você também tem que ter uma mala ali, uma mochila de argumento pra você também só não pular tentando cavar uma história. Que, por exemplo, porque o é uma trem coisa... tem movimento, né? Você pode cair. Porque é uma coisa que, por exemplo, a Lady faz muito. Lady tenta cavar a história a todo momento. Os ovos do Davi sumiram. Aliás, ninguém mais falou disso. Diz o Tadeu que ia mostrar no último programa e nem mostrou. A Lady ficou muito mais brava do que o Davi. Não, cadê os ovos? Esses ovos tem que... Você percebe que ela tá tentando entrar numa história a todo momento. E eu até aprecio o esforço dela. Eu acho que uma hora ela vai conseguir. Eu acho que não. Eu acho que sim, quando tiver uma briga com a Lady, a gente vai olhar e falar assim, mais uma vez a Lady. Porque são brigas que não acontecem com ela. Ela sempre tentando entrar nas coisas dos outros. Mas acaba que tem uns pontos que a Lady é fundamental. Porque você vê que ela semeia fofoca. Então ela acaba levando... Ela é a semeadora da fofoca. Posso fazer uma pergunta? Você é parente da Lady? Vou fazer essa pergunta de novo. Não sou não. Não sou não. É porque, tipo assim, nada a favor, também nada contra, entendeu? Mas eu acho a Lady uma fofoqueiro personagem importante. Que importante pra dormir. Não, eu ela não mesmo acho... falou. Peraí, cara. Eu não acho a Lady uma protagonista. Que isso? Que isso? Eu não acho ela uma protagonista. Mas eu acho ela uma personagem importante, que ela é semeadora da fofoca. Não, semeador da fofoca. Qual foi Bin lá no início do jogo. Não, semeador da fofoca. Se Bin não tivesse Vamos ter o nosso sincerão aqui. Não, se Bin não tivesse plantado fofoca lá no início do programa, mesmo estando errado, mesmo estando certo, independente, hoje muitas dessas fofocas não existiriam. Lady. Vamos dar um reconhecimento, sim. Lady, planta. Não. Lady é planta. Se for por fofoca, então é Michel, Lucas e Bin. São as maiores fofocas. A Lady, ela pega a fofoca dos outros pra fazer fofoca sobre a fofoca. Mas e aí não é a fofoca original. Discordamos aqui. Bota você aí, Lady. O que Lady é? Coloque nos comentários, gente. E aí a Lady vai, então, ter mais uma treta com a Fernanda. Entendeu? Uma continuação. Agora falando, eles estão aí na cozinha e a Lady fala sobre a Fernanda ter falado que não ia comer a comida dos outros. E a Fernanda fala, gente, mas qual é o problema? Se eu não quiser comer a comida de ninguém, eu sei fazer a minha. Isso daí eu achei nada a ver, Lady. Pois então... Essa parte! Pois então... E aí a Lady gira no mesmo ponto do que já falou lá dentro. A única coisa que ela traz de novo é que, além de hipócrita, ela chama a Fernanda de soberba. E aí a Fernanda ainda diz, isso é falta de argumento. Sim. Aí, a Fernanda diz que é o seguinte, chegou que o Bin foi conversar com você e entregou que a gente ia votar no Marcos de certa forma. Aí quando ela fala isso, a Fernanda fala pra Lady, o Bin tá ali comendo. E aí é claro que o Bin já entra no meio da situação. Ele fala assim, não, peraí. Eu fui falar com ela, o Rodriguinho acabou de confirmar no quarto que ninguém falou isso lá. Aí a Fernanda e a Pitel falam assim, não, você falou sim. Aí o Bin fala, o quê? Eu falei? Como que eu falei? Aí a Pitel fala assim, o Bin já tá com um tom mais elevado e a Pitel tá falando normalmente. A Pitel fala assim, você falou, eu tô falando baixo. Acho que essa conversa a gente tem que ter entre a gente. Se você quer ter pra todo mundo, aí meio que ele sinaliza que vai continuar, aí a Pitel então vai pra cima dele. Sim. Aí ela fala,
o movimento que você fez foi o seguinte, você foi perguntar pra Lady. Aí o Bin fala assim, eu perguntar pra Lady? Aí a Lady diz, eu percebi que o Marcos ia pro paredão quando o Bin falou que não queria votar em grupo, em quem achava que puxava ele. Eu perguntei, foi o Marcos, e você confirmou que foi o Marcos. Lembra essa conversa? O grupo tava se organizando, o grupo Gnomo ali, pra poder colocar o Marcos no paredão. Foi. O Bin tinha um receio de colocar o Marcos e ter possibilidade de contragolpe e ele puxar o Bin. É no momento em que a Lady vai até o Marcos e conta isso. Sim. Logo depois, o Bin chama o Marcos pra conversar. E ele meio que resolve com o Marcos antes de entrar pro paredão. Sim. É naquele momento que tem o voto aberto, onde o Bin, ao invés de votar pra ajudar a Fernanda no Marcos, ele vota então na Vanessa Camargo. Como se ele estivesse trocando a decisão dele em cima da hora, É, né? ele comenta com o Rodriguinho, eu acho que ele não ia votar no Marcos, mas não comenta com as outras pessoas. Dessa forma, Pitel e Fernanda ficam chateadas com ele. E a Lady aí confirma que sim, ele deu a entender que ele votaria no Marcos. Dessa forma, tá ali, gente, no fundo, porque a gente sabe que é uma romaria, né? Tem várias pessoas ali ouvindo a confusão. É. A Pitel então fala, então você entregou o jogo, Bin. Aí o Bin comenta que eles não eram um grupo, que eles só faziam contagem de votos e pra se protegerem que ele não tinha obrigação de votar em quem as pessoas queriam. Dessa forma, tá o Michel ali conversando com a Fernanda no fundo. Tipo assim, concordando, ele não sei o quê. Aí o Bin vê e ele já puxa. Ele fala assim, peraí, falso. Peraí que o meu bagulho com você é diferente, certo? Você inventou história aqui e eu vou chamar os outros pra provar que você é falso e mentiroso. Aí o Michel fala, vai lá e chama. E a Pitel diz, gente, vocês estão atrapalhando as conversas, que loucura é essa? Sim, porque a Pitel tava conversando ali com o Bin e dá a impressão de que meio que o Bin usa o Michel pra sair da conversa dele com a Pitel. É isso. Ao mesmo tempo que o Michel tá ali conversando e o Bin tá querendo puxar uma conversa com ele, parece que quando o Bin perde o argumento com a Pitel sobre esse assunto, ele puxa o Michel e a conversa da Pitel com o Bin nem desenvolve. Porque a Pitel meio que deixa ele encurralado, né? É. E por que ela deixa encurralado? Porque, mais uma vez, é aquilo que a gente falou. A pessoa, quando ela tem um argumento muito firme, ela encurrala o outro e ela leva a situação. Não, e a Lady tava ali. A Lady fala na hora, confirma, e aí fica meio sem isso. Ele ficou encurralado. O que acontece é que ele vai atrás do Rodriguinho lá fora, fala, Rodriguinho, vem cá, porque eu preciso de você pra você me ajudar aqui a desmentir o Michel. O Rodriguinho nega, e o Bin fala, tem que confirmar as ideias aí, senão eu vou sair como mentiroso. E o Rodriguinho, eu não vou entrar nisso aí, eu tô com os meus bagulhos. Aí o Bin fica, né, pé da vida, porque agora ele não vai ter quem confirme. O Rodriguinho tá com a Yasmin ali, ele põe a mão na cabeça e fala assim, eu não tenho mais confusão, eu vou entrar na confusão dos outros. Rodriguinho, mais uma vez, muito amigo, né? E falando tanto de amizade, falando tanto de grupo. Exatamente. Quando pedem ajuda dele aí, ok. Aí é quando a confusão começa mesmo. O Lucas também tá ali no meio. Gente, o Bin... tinha criança chorando, tinha gato miando, Gente, tinha cachorro latindo. É uma confusão muito grande. Olha... O Bin fala assim, você fala o que te convém. Aí o Lucas repete, fala o que te convém. Porque você vê também que muita gente quer entrar no meio da situação, entendeu? Pra poder fazer o trem fervilhar. Sim. Lucas que tem coisas pra falar sobre Michel também, mas nessa hora aí era a treta do Bin com o Michel. O Lucas também entra junto. Aí o Michel diz, Bin, com você não tem como conversar. Você não sabe conversar. Você falou que ia votar 500 vezes no Marcos. Porque o Bin, antes de conversar com o Marcos, tinha dito que ia votar nele. Sim. Aí o Bin fala, eu falei pro Rodriguinho que eu não ia votar nele. Aí o Michel diz, e eu sou o Rodriguinho? Tipo assim, pra mim você não disse. É como que o Michel falasse isso. Sim. Aí o Bin vai e chama ele de mentiroso, falso. Falou, você começou a aparecer agora por causa de um VIP, de um anjo. Então calma aí, plantinha. Dá uma segurada aí, põe o pé no chão e chega na humildade. E aí o próprio... Michel fala, humildade que você não tem aqui. Você pode ter humildade lá fora, mas aqui você não tem humildade. E aí começa uma discussão muito acalorosa. Gente, olha quanta gente na cozinha. Que o Bin começa a partir pra cima do Michel, a ponto do Matheus e do Davi segurarem ele ali. Sim, Vanessa Camargo, que tava comendo, já entra ali no meio pra apartar também. E o Bin até esqueceu o prato de comida. Eu só pensando, a comida vai esfriar. Vai esfriar. Vai conversar comendo a comida. Mas a vingança é um prato que se come... Hã? O quê? A vingança é um prato que se come cru. Mas não tem nada a ver com não, vingança. já tava Eu só queria colocar um trocadilho aqui, mas não foi. Funcionou, né, amor? Não funcionou. Aí o Davi, inclusive, ele olha pro MC Bin e fala pro MC Bin assim, você vai perder a sua razão.
olha, você tá perdendo a razão porque você tá falando alto e o Michel tá falando baixo. Porque até esse momento o Michel ainda tava falando baixo. Depois ele começa a gritar. O Bin vai até a Vanessa Camargo, então, e fala pra Vanessa Camargo assim. Ele diz que ele fica falando mal de você e depois fica sorrindo pra você. Aí o Michel começa a levantar a voz. Eu nunca votei nela! Tanto que o nome dela foi levantado e eu e o Rodriguinho somos os dois que fomos contra. Ou seja, nessa hora o Michel já começa até a explanar o que já tinham falado lá no quarto quando eles tentaram combinar voto. E o Rodriguinho e o Michel são contra votar na Vanessa Camargo. Sim. Né? Que é quando eles decidem, então, que a segunda opção de voto seria livre. Sim. A primeira seria o Lucas e depois Foi, seria livre. nessa semana aí. E aí o Bin fala, sua máscara tá caindo, seu mentiroso. Você falou dela no quarto. Aí o Michel fala, o quê? Fala, Bin, fala o que eu falei. E o Bin fala, seu fraude, mentiroso. E a gente sabe, Acaba gente, que ele não fala. que o Michel, ele é muito mentiroso. Sim, né? ele é. A questão aí, por exemplo, de quando o Davi, o Lucas fala que ele talvez não votaria no Davi porque o Davi tava doente, o próprio VAR do programa já mostrou que foi o Michel que levou essa conversa e o Michel disse que foi o Bin. Sim. Só que ao mesmo tempo, na hora da discussão, o Bin chama ele muito de fraude, de mentiroso, e o Michel fica pedindo argumento e o Bin não leva. Não dá, Então nenhum. é muito complicado, porque é uma discussão que ela fica girando em torno de xingamento e tudo mais. E aí o que acontece? O Michel pega na mão da Vanessa Camargo, leva ela lá pra fora até o Rodriguinho e vai mais uma vez uma pessoa pedir o Rodriguinho auxílio. E toma um fora. O Rodriguinho fala, me deixa. Não, me deixa. Eu não quero entrar nisso, não. Não quero. E ele fala, não, mas eu preciso falar aqui pra Vanessa pra ela poder acreditar. E aí a Fernanda vai e confirma. Sim, ele tá certo, Vanessa. Ele não queria votar em você nem o Rodriguinho. E aí meio que o Michel fica mais calmo. Gente, acaba que o Rodriguinho tem um álibi muito bom, né? Pra fugir de todas essas situações. É só ele falar que ele tá ruim, que ele tá chateado. Ai, me deixa aqui com meus problemas. É verdade. Pronto. Porque de alguma forma ele foge de ser essa pessoa que vai ser a que vai afirmar alguma coisa. É o que eu tava falando no início, entendeu? Às vezes, ele podia ter ficado chateado lá com terem como ele cortado deve a ter carta ficado, dele. né? Sim, com terem cortado a carta dele, mas ele usa muito isso pra fugir de tudo. Sim. Entendeu? Sim. Aí depois a gente tem aí uma outra discussão que acontece entre esse meio aí, né? Não é nem depois nem durante. Nem é antes nem depois, é durante. Durante, O Lucas também discute com Raquel e com Michel sobre um voto de Alane, sobre um fato de Lucas ter dito que não votaria na Alane, mas só se ele tivesse ameaçado, enquanto Michel e Raquel entenderam que ele votaria na Alane sim. Mais uma treta aí sobre essas confusões todas. Também tem no meio disso tudo aí, o Bin sempre tentava deixar muito claro também que ele não tinha grupo. Mais uma vez, Bin aí falando desde o início do programa que não tem grupo. Só que ao mesmo tempo, tem uma hora na conversa, na discussão, que ele fala assim, eu não comento com você, eu jogo com o Rodriguinho e com o Lucas. Ele meio que fala assim. Aí o Michel fala, uai, você não fala que joga sozinho? E isso, inclusive, vai ser uma coisa que a Raquel vai discutir com o Michel mais tarde, porque ela fica assim, ué, não entendi. O Rodriguinho fala, o Bin fala que joga sozinho, ao mesmo tempo ele fala que joga com o Rodriguinho e com o Lucas. Sim. Como se o Rodriguinho joga com a gente? Sim. Mas o que eu acho é que o que o Bin queria dizer ali é que ele fala sobre jogo com o Lucas e com o Rodriguinho. Mas essa fala dele ainda vai reverberar, porque as pessoas pensam, então ele não joga sozinho, Sim, né? tem até o momento em que a Pitel e a Fernanda, elas vão conversar depois lá no quarto, e a Pitel diz uma coisa muito interessante. Como que ele, o Bin, não era do grupo se ele estava participando de todas as informações de voto e ninguém estava escondendo nada dele? Tinha coisas que a gente não contava pra ele porque ele é língua solta. Mas na contagem de votos, ele sempre tava lá. E isso é verdade. Você sempre viu o Bin por ali. E então... aí, mas o argumento que o Bin dá é que ele participava da contagem de votos, mas não era um grupo, então ele não era obrigado a seguir o grupo. Então é essa justificativa de cada lado aí. Aí chega um momento que o Davi, ele pede pra Lady. Ele fala pra Lady, assim, parar de argumentar pras pessoas falando sobre não terem triturado a carta dele, que ele tá se sentindo incomodado. Né? Falou. E aí a Lady vai e pede desculpa a ele, então, sobre isso. Depois... mas dá pra entender o que queria falar, né? Quê? Dá pra você entender que aquilo ali era da dinâmica. Sim. Ninguém tava falando que era intencional. Sim, só que a questão é que vira tanto uma coisa, daquela coisa, tipo assim, o Davi tá quieto no canto dele, o nome dele fala tanto que ele meio que... Eu acho que ele meio que fala assim, não fica falando meu nome no seu argumento, não. Usa seu
o outro argumento, esse seu escolhe argumento. outro, por favor. É, meio que isso, né? Vamos agora pra discussão que vai continuar aí, porque depois dessas discussões todas, teve as fofocas na casa sobre tudo o que aconteceu. Mas antes, vou só agradecer aqui as mensagens que vocês mandaram pra gente. Vambora. A Maíra Prozinha falou que tá aqui de novo, mais uma vez apoiando o nosso trabalho com o Pix. Amo. Falando que amou a gente ter chamado ela de Mairinha. Manda um Mairinha, beijo. só vou chamar de Mairinha. Um beijo pra você. E ela falou assim, boa sorte pra organizar as brigas pós-sincerão, viu? Olha, deu trabalho, Deu Mari. trabalho, Tanto, gente. gente, que a gente sempre traz e sempre fala pra vocês que a gente traz os pontos principais, porque é muito difícil pegar pormenores. Então pode ser que a frase de alguém, alguma fala, não mas é mais pra gente Sim. poder entender o contexto. E a madrugada costuma ser o momento de mais atividade dentro da casa, E também né? porque a gente sabe que a edição não vai mostrar nem um terço disso. Sim. A edição vai pincelar, então é mais pra gente ter uma ideia de tudo que foi falado. Sim. E a Mazieiro, que tá sempre com a gente Mazieiro. também, falou que todo dia tá tomando café da manhã com a gente e a gente nem sabe disso. Eu sei E sim, que ela mulher. tá com um novo emprego. Boa sorte Eita, no que seu novo delícia, emprego. amém. Que bom que deu tudo certo. Sim. Um beijo, Mairinha, um beijo, Mazieiro. Beijo. E se você quiser mandar sua mensagem pra gente, quiser apoiar nosso trabalho com o Pix, é só você também apontar a câmera do seu celular, se estiver assistindo pela TV, aqui pro QR Code. Ou então, se tiver dificuldade aí no QR Code ou estiver assistindo pelo celular, tem o comentário fixado, o primeiro comentário aqui desse vídeo, tá fixado o link que você também consegue ir lá, mandar sua mensagem e apoiar nosso trabalho. A gente vai amar receber. Adorar. Não é verdade? É isso. Aí depois disso, a fofoca continua. Continua never ends. O Lucas vai ali e fala pra Yasmin que a Fernanda tem falas muito problemáticas, inclusive de questões raciais e etc. Depois, no quarto magia, ele também comenta com a Yasmin de novo e com a Lady. Sim. E a Lady ainda fala pra ele assim, ó, não me dá munição não. Então assim, o Lucas vai espalhando outras coisas aí que ele sabe sobre enquanto ele teve ali no grupo Gnomo. Ou quando o Rodriguinho conversa com ele, porque eles têm bastante conversa também. E a própria Lady fala, não me dá munição não, senão ela vai pegar e vai usar a situação. E vai usar. É. E aí o Michel fala que ele teve vontade de desistir. Depois de Rodriguinho, o Michel também disse que teve vontade de desistir. Mas já tá virando mania. É. Esse negócio, vou desistir, vou... Por causa disso, você vai abrir mão de 3 milhões, meu amor? E se ele desiste, ele perde até o carro que ele ganhou de 200 mil reais. Não, já virou O mania. Bin também fala que tá meio no limite. Chega ali pro grupo Fada e fala, se vocês pegarem o líder, votem em mim, que eu já quero ir pro paredão. Ai, para. Já tô no meu limite. Para. Depois ele vai no quarto magia e fala a mesma coisa, ó, se vocês pegarem o líder, votem em mim, que eu já tô no meu limite. E ele diz que não vai apertar o botão, mas que ele quer ir pro paredão logo. Sim, lembrando que se a pessoa aperta o botão, ela perde tudo que ela cachê, ela não perde vai nos prêmio, programas, costuma até sair da pessoa, da abertura. É como se o programa esquecesse, né? Sim. Em alguns casos a gente sabe que não funciona assim, mas no contrato é isso que vale, né? Depois a gente teve a Pitel e a Fernanda ali, o Rodriguinho também tava deitado aqui na cama dele mais pro canto, e a Fernanda diz que tirando a Pitel e o Rodriguinho, ela não sente mais nada por ninguém na casa, não sente a menor empatia por ninguém. E ela fala, se eu voltar, eu não vou mais ficar mansa. Estão vigiando até minha boca, falando sobre a questão dela não querer comer determinadas comidas. E ela diz, é tanta falta de enredo vigiar o que eu como ou deixo de comer. E aí, nesse ponto é verdade, certo, né? Assim, a pessoa come se ela quiser. O próprio Bin uma vez já falou que ele não ia comer a comida do Davi, lembra? Sim, a gente até pontuou aqui que em algumas situações talvez a gente também faria o mesmo, né? Porque fica um climão, assim, com uma pessoa que você não gosta, e você vai lá comer a comida da pessoa. O que a Lady fala é que foi muito da maneira como a Fernanda falou, né? Sim. Inclusive, falando nesse paredão, a própria Raquel, ela comenta com o Michel, um determinado momento aí mais tarde na madrugada, que se ela fala assim, que o Brasil que me desculpe, mas se por um acaso... eu anotei isso aqui. Olha o que ela fala. Ela fala ali na lavanderia com o Michel. Ela fala assim, ó, abre aspas, pro jogo ficar bom, oh meu Deus, me perdoa, não é eu querendo destruir sonho de ninguém não. Ei Brasil, não me interprete mal, mas pra isso aqui ficar bom, a Anne tinha que sair. Não que Fernanda é uma santa. Fernanda tem o jeito dela, os erros dela. Pelo que eu escutei hoje, descobri ainda mais.
mas tipo assim, agora não era o momento dela sair. Então a Raquel deixa aí essa possibilidade da torcida dela pela Fernanda, não só por elas serem parceiras no jogo, mas ela meio que enxergando que dentro do jogo, pro jogo continuar movimentado. Sim. Porque a gente vem aí acompanhando várias pessoas falando sobre isso, né? O jogo não tá movimentado, não sei o quê e tudo mais. Então a Raquel deixa aí o seu voto e o seu desejo pela Fernanda. Principalmente considerando o impacto que o Sincerão teve, né? Quem tava envolvido nas discussões, a gente viu a Fernanda ali protagonizando algumas tretas. Junto com outras pessoas, né? Junto com outras pessoas. Mas a Anne não tendo nenhum conflito grande depois disso. Ela vai mais pro quarto fada conversar sobre a questão de caráter das pessoas da casa e tudo mais. Mateus que vai lá sentar na mesa e só fica apartando uma briga ali e outra aqui. Mas eu acho que ela diz isso no sentido Nesse sentido, né? Nesse tipo, sentido. Caos, e segundo a visão dela do jogo também, né? Aí a gente tem Vanessa Camargo falando com o Yasmin e com o Lucas ali fora. O seguinte, gente, presta atenção. Ela diz que, da mesma forma que ela ficou com o Davi, ela tá com o Bin em relação ao grito. Ela diz que tá mexendo com ela sobre os gritos. Mas assim, a gente lembra que o Bin já gritou outras vezes também, né? Mas agora ela já tá mais mexida e comparando aí o que ela sentiu em relação ao Davi com o Bin. E aí a Yasmin fala assim, mas cada um age, se expressa da maneira. Tem uns que choram, uns que gritam, cada um do seu jeito. Mas também teve um outro momento aí muito polêmico que tá rolando na internet, é quando a Pitel comenta, porque parece, a Pitel falando pro Michel, que parece que teve um determinado momento da discussão com o Bin, que o Bin chama ele de professorzinho de história. Então tem muita gente falando sobre o Bin ter falado da profissão do Michel. Segundo a Pitel, ele disse essa expressão. E relembrando que quando falaram da música dele, lembra quando a Vanessa Lopes tem uma discussão com ele há tempo atrás e fala sobre a profissão dele, ele se sente muito diminuído e magoado. E aí ele faz a mesma coisa agora, segundo a Pitel, com o Michel. O Bin, inclusive, que pegou suas coisas e parece que ele foi dormir em outro lugar. Não tenho certeza, mas pegou as coisas ali e foi embora pra outro canto. E aí a gente tem uma conversa no quarto Magia entre Isabelle, Davi e Michel. O Davi fala pro Michel que ele não vai mudar a concepção dele de jogador e de jogo ali dentro, mas que no momento o Michel, a Giovanna e a Raquel não são prioridades de voto agora pro Davi. O Michel até comenta, inclusive, sobre o fato de querer ir pro paredão com o MC Bin. E aí, nesse momento, a Isabelle e o Davi falam, não faça isso. O Davi fala, eu tô te aconselhando como jogador. Ninguém pede uma coisa dessa. Porque a gente sabe que a gente já viu várias pessoas indo embora chamando a outra no paredão. E vai pelo calor do momento, né? Amanhã vai acordar toda arrependida de ter falado isso. Aí eles dão um abraço aí no final, o Michel e o Davi. Michel que votou nesse último paredão pro Davi. Foi ele e o Rodriguinho. Deixa eu até voltar aqui meu caderno, que eu já tô no meu quarto caderno. Se uma papelaria quiser fazer uma parceria, tamo junto. Que é aqui, cadê? Caraca. Espera aí, que eu acho que ele votou. Perdido. Tô todo confundido, gente. A gente confunde nome. São muitas páginas, a gente né? Confunde outro dia eu tô confundindo tanta concordância nominal. Outro dia eu falei muita bem-vinda. Alguém perguntou, mas é muita? Não, gente, os erros de português vocês relevem que a gente vai fazendo aqui no fluxo da emoção. É o calor do momento. E foi o Michel que votou no Davi, sim, tá? Aqui no meu caderninho. Michel votou no Davi e o Rodriguinho também vota no Davi, né? São os dois que votaram. Falando em voto, vamos ver como anda a parcial aí da enquete. Se mudou alguma coisa depois do Sincerão e dessa madrugada ou não. A gente tem aí o Votalhada que faz essa enquete aí montando um ponderado, uma média de todo mundo. E parece que a Denisiane subiu um pouquinho e a Fernanda desceu um pouquinho, né? É o que me dá a impressão, ó. Realmente, ó. A Fernanda desce um pouco na porcentagem e a Denisiane sobe um pouco. O Michel também desce na porcentagem. Tá aí, ó, na média... Michel, olha aí, eu tô falando, gente. Eu tô falando. O Matheus também desce na porcentagem. Aí a Fernanda tá no consolidado com 54%. A média ponderada da Denisiane é 43% e do Michel 2,75%. Matheus. Meu Deus! Amor, Matheus! É tudo com M. Aí o que acontece? A gente sempre pontua que uma coisa bem interessante é que o Twitter
geralmente não vota tanto. Não. Então, a Fernanda tá pra poder sair. Twitter só habla, mas votar mesmo de verdade não. Exatamente. Lembrando que o voto é pra eliminar, tem 2 possibilidades de voto, numa média também que o programa faz, entre o voto da torcida, onde você pode votar várias vezes na mesma pessoa, e o voto único por CPF, onde você cadastra o seu CPF e você pode votar uma única vez. Já vou dar meu voto hoje. Eles estão fazendo aí a média ponderada pra poder ver quem é que fica e quem é que sai. É verdade. Mais uma vez um paredão aí que eu acho que talvez já tenha alguém definido. Eu acho que a Fernanda vai sair. Eu acho difícil a não virar ser que isso. alguém faça alguma coisa durante o dia, porque se você pensar que as pessoas que assistem pela edição só vão saber de tudo que aconteceu na madrugada e durante o dia, durante o programa, mais tarde, a não ser que a votação vire durante o programa, porque já aconteceu em outras edições. Tem até a programação da Globo de manhã repercute muito o que aconteceu. No encontro, vai aparecer né? no encontro, vai aparecer na Fátima, na Fátima Anitta, mas vai aparecer. Tá igual a mim, viu? Vai aparecer na Ana Maria. É. Só que eu acho que ainda não tem essa força de mudar, sabe? Eu acho que não. Eu acho que só mesmo se por um acaso for. Até entrei aqui no Instagram do Boninho pra ver se ele tá falando alguma coisa, mas por enquanto não. Então, Não, porque né? geralmente ele vem e joga umas, né? Tá quase empatado e não tá sei o quê. indefinido. A gente vai acompanhar o que vai acontecer durante o dia. A gente tentou Vamos. trazer pra vocês aqui os pontos principais dessa madrugada. Não esquece o seu like, não esquece o seu comentário. favor, gente. Deixa o like que é muito importante pra gente. E a gente se vê o quê, Voz do A Além? qualquer momento, né? Um beijo!